Só então é o seguinte, essas sessões de estudo nosso aqui, nós vamos começar a gravá-las e, posteriormente, o Wendel vai disponibilizá-las no YouTube. A ideia de fazer gravação é porque, às vezes, a gente acaba tendo umas inspirações aí dos amigos espirituais, todos nós, nos comentários que a gente possa fazer, e são, às vezes, orientações importantes que, se não forem gravadas, elas acabam se perdendo no momento. A ideia é essa. Então, a partir desse momento, nós estamos começando a fazer a gravação até o final da nossa tarefa aqui. Muito bem. Hoje, então, como é o nosso primeiro dia, eu gostaria só de compartilhar com vocês as bases desse nosso grupo de estudo. Em que nós tomamos como referência para que a gente possa fazer esse trabalho. Esse grupo, na verdade, ele começou lá na Casa Espírita Cristã, se não nos falha bem a memória, em 2010. Portanto, há uns 10 anos atrás, indo para 11 agora, e nós começamos como um grupo de estudos da mocidade. Posteriormente, em virtude das alterações naturais dos programas de estudo da mocidade, nós solicitamos à casa e obtivemos a concordância para transformar esse grupo de estudos num grupo de estudos, digamos assim, padronizado da SEC. E assim foi feito. E quando nós começamos lá, a gente se baseou exatamente na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que a gente vai começar aqui agora a fazer o compartilhamento, né, desse conteúdo. Que é exatamente aqui, conhecimento de si mesmo. Essa questão aqui, a 919, ela está inserida lá no último capítulo da parte 3 do Livro dos Espíritos, que é da perfeição moral. E Allan Kardec, então, pergunta aí, né, 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é aquela ali, né? Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós ressaltamos aí algumas partes da pergunta, exatamente para evidenciar o quanto Allan Kardec tinha de preocupação em tornar o conhecimento espírita o mais prático, o mais aplicável à vida de cada um possível. Então, ele pergunta, qual que é o meio prático? Qual que é a forma que cada um de nós pode utilizar e que seja eficaz, né? Não é só um meio prático, é um meio eficaz, ou seja, é uma forma de aplicação que dá resultado. E o objetivo é bem claro, né? Melhorar-se nessa vida e resistir à atração do mal. Como espíritas, esse é o foco da nossa existência aqui na Terra. Simplesmente isso. Tornarmos-nos, ao longo da vida material, melhores nas questões materiais, mas especialmente melhores nas questões morais e espirituais, né? Como falaria aquela música popular, né? Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo, né? E também de resistir à atração do mal. Quando nós fazemos aquela prece dominical, né, prece que Jesus nos ensinou, a gente pede a Deus que nos ajude, né, a livrar-nos do mal, e aqui no caso, resistir à atração do mal. Então, numa pergunta única, Allan Kardec ele chega para os espíritos e fala assim, basicamente o seguinte, né? O que cada um de nós tem que fazer para ir adiante na vida espírita, no aprendizado espiritual e se tornar realmente um espírito, né, um pouco melhor ao sair daqui do que quando aqui adentrou pela reencarnação. E a resposta dos espíritos é essa simplicidade que a gente viu aí, né?
um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade, todos nós vamos recordar, é o Sócrates, né? Apesar de não ter sido o Sócrates quem enunciou essa afirmativa pela primeira vez. Essa afirmativa ela estava esculpida lá no frontispício do templo de Delfos, né, na Grécia Antiga. E uma vez um dos amigos de Sócrates esteve lá e consultando lá a pitonisa, a médium, e ela falou que esse amigo conhecia ou tinha como amigo o homem mais sábio que a Terra tinha naquela época, que era o Sócrates. E quando o Sócrates ficou sabendo disso, ele falou assim: eu só sei que eu nada sei, aquela famosa afirmativa dele. E depois ele começou a fazer exatamente o trabalho de autoconhecimento. Talvez, em termos ocidentais, o Sócrates tenha sido o primeiro sábio a tornar patente essa necessidade de autoconhecimento. E o Sócrates tinha lá, então, um método dele, né, que era a maiêutica, se não nos falha muito a memória, e o objetivo era exatamente demonstrar para a pessoa o quanto ela desconhecia dela mesma no primeiro momento, a pessoa ia meio que para o chão, por acabar percebendo que ela não tinha nenhum tipo de domínio sobre ela mesma, e num segundo momento ele tomava essa pessoa como discípulo, se a pessoa assim o concordasse, e aí a transformava num aprendiz de autoconhecimento. O Sócrates, ele então ensinava a criatura a se libertar das ideias preconcebidas, das convenções sociais, do meio onde a mente fica parasitária por si mesma, né? Que é, infelizmente, como nós vivemos aqui na Terra, e passasse a construir dentro de si mesmo um conhecimento verdadeiro, um conhecimento legítimo sobre si mesmo, né, e sobre a vida de uma forma geral. Então, o conhece a ti mesmo é esse processo. Aí Allan Kardec, na letra A, na alínea A dessa pergunta 919, ele fala, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio que a gente tem que fazer para realizar o autoconhecimento? Basicamente é isso. Né? Então, a resposta da pergunta 919 é um tipo de coisa como se fosse o que fazer, e Allan Kardec está mais interessado em como fazer. E aí, pessoal, nessa pergunta, eu não sei se vocês todos têm o hábito de ler o Livro dos Espíritos, mas se não tem, a gente recomenda fortemente que desenvolvam esse hábito de ler o livro, porque é nele, na doutrina espírita, digamos assim, essencial, que nós vamos encontrar quase todas as respostas e as orientações que a gente precisa para nos situarmos melhor com relação à própria doutrina e com relação ao que temos que fazer, né? Então, Allan Kardec pergunta qual é o meio. E aí tem uma resposta que a gente vai fazer aqui uma observaçãozinha dela, bem grandinha, por sinal. Essa resposta dada pelo Santo Agostinho, né, que é um daqueles espíritos que a gente chama de espíritos da codificação, um daqueles sábios que veio, fez parte, né, da comitiva espiritual que ajudou Allan Kardec, secundou Allan Kardec na codificação do espiritismo. E aí eu vou tentar dar uma repassada assim, mais ou menos rápida, né, nessa pergunta aqui. Lembrando a todos vocês, se durante o processo da nossa fala aqui alguém quiser interromper para fazer algum comentário, fique totalmente à vontade. A gente não tem aqui a preocupação de terminar alguma coisa em algum momento,
O que a gente não conseguir fazer hoje, a gente continua na semana que vem, e o importante é a gente conseguir com que cada um assimile um pouco do que está sendo falado, né, ou do que está sendo abordado. Portanto, é importantíssimo que, se você tenha alguma dúvida, se você tem alguma necessidade de falar alguma coisa, peça a palavra, interrompa e aí vá em frente, tá bom? Vocês estão ouvindo? Alguém me dê um retorno, por favor? Ok. Tá? Porque eu estou falando aqui, eu nem sei se tem alguém aí ainda. Muito bem. Então, assim se expressa o Santo Agostinho, né? Orientando a todos nós do qual é o meio de fazer esse autoconhecimento. E aí nós vamos ver a simplicidade desse método. Quando atualmente a gente ouve alguém falar sobre autoconhecimento, normalmente isso está ligado muito às ciências psicológicas, não é isso? Ligado a conhecimentos psicanalíticos, ou alguma questão de meditação, coisas assim, não? E quando a gente está tratando do autoconhecimento aqui, nós estamos tratando, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Um autoconhecimento que a doutrina espírita nos orienta a forma de obtê-lo. E por que a gente prefere fazer isso? Bom, em primeiro lugar, porque eu que estou aqui falando, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou psicanalista, eu não sou absolutamente nada dessas coisas aí. E quando a gente começa a adentrar nesses conhecimentos mais profundos de psicologia, a gente também começa a entrar numa nomenclatura, não é? Específica, que demanda estudos mais aprofundados. E nós entendemos, junto com a doutrina espírita, que a proposta da doutrina espírita é exatamente a simplicidade, a prática e a objetividade daquilo tudo que a gente consegue fazer. Então, por isso que, ao longo desses anos, algumas vezes, nós recebemos o nosso grupo lá, quando ele era um grupo de estudos ao vivo, né? Aqui também ao vivo, só que era presencial, né? E não virtual como aqui. A gente recebeu visitas assim de pessoas que eram professores de psicologia, mestres de alguma coisa dessa aí, e as pessoas saíam um pouco decepcionadas, porque queriam encontrar conosco aquelas abordagens que eles estão habituados. Aqui não é nada disso. A gente vai observar daqui para diante na resposta do Santo Agostinho como que é simples de fazer isso. E nós entendemos que a doutrina espírita, como a revivescência do cristianismo primitivo, ela tem que ser simples e, ao mesmo tempo, profunda, né? Clara, permitindo a qualquer um o entendimento total do que está sendo falado e dando a cada um de nós a oportunidade da prática. Essa é a noção básica, a noção essencial de doutrina espírita. Saindo daí, a gente respeita muito os pesquisadores científicos da doutrina, os filósofos da doutrina, a gente respeita todo mundo, mas o que importa para nós, pelo menos no nosso coração de verdade, é essa tentativa de sintonia com as nossas necessidades e os nossos esforços particulares para ir adiante, não? Então, assim fala o Santo Agostinho, olha, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera. E aí começava a fazer uma série de perguntas para ver se não faltara algum dever, se ninguém tinha motivo de se queixar. E aí foi que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E aí ele fala, né? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, com um detalhe importantíssimo, né? Rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Então, assim, a noção básica do como fazer está aqui nesse início. Ou seja, agora há pouco, daqui a pouco, cada um de nós vai se recolher e vai dormir. Daqui a 1, 2, 3 horas, não sei, a gente vai dormir. Então, deita,
Fica lá no escurinho, quando ninguém vê as suas reações fisionômicas, né? E repassa o que você fez no seu dia. Tenta lembrar desde manhã cedo, quando você acordou, até naquele momento, como ele fala, o que você fez, o que você deixou de fazer durante o dia. Revisa, né, o que aconteceu. Objetivando exatamente a verificação de qual foi a reação das pessoas com as quais você teve contato em relação ao que você fez. Basicamente, é isso. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a verificar que, inúmeras vezes, é o nosso comportamento, a nossa forma de falar, o nosso jeito de ser, que dá a oportunidade ou que contribui para que a pessoa que está junto de nós reaja de um jeito, às vezes agradável, na maioria das vezes, infelizmente, desagradável. Então, se nós temos, como ele fala aqui, o interesse de se compreender, a gente vai ver o que precisa de se modificar. Naturalmente, que aqui a gente também entende que o Santo Agostinho ele está indiretamente dizendo também, especialmente talvez, das questões emocionais, não é? Porque imagine, você pode materialmente ter uma reação física até de agrado perante uma coisa, mas intimamente você pode estar perfeitamente desagradado com relação ao que está acontecendo. Então, quando você começa a se perquirir, quando você começa a se questionar, é importante exatamente isso, ir a fundo nas intenções ocultas que estão, às vezes, por detrás da atitude aparente que a gente tem com relação às outras pessoas. E aí, ele deixa bem evidente isso aqui, né? Que nós precisamos da ajuda de Deus e do nosso anjo de guarda. O anjo da guarda, na doutrina espírita, pelo menos do que a gente tem visto aí de uma forma geral, ele é extremamente desconhecido, quase totalmente obliterado aí dos comentários, das falas de todos nós. Mas a doutrina espírita esclarece isso. Cada um de nós, ao reencarnar, teve um espírito superior que abonou a sua reencarnação, que se propôs a auxiliá-lo. Isso todos nós temos. Do espírito mais avançado, como a gente pode imaginar, o Chico Xavier, né, que tinha o Emmanuel como o anjo da guarda dele, até o mais humilde ou mísero dos criminosos do planeta também tem o seu anjo da guarda. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de autoconhecimento, a gente está começando a fazer um trabalho de autodescobrimento da nossa alma. E muitas vezes, pessoal, isso não é uma atitude que vá fazer com que nós ficamos ilesos, alegres, ou ficamos completamente equilibrados ao perceber o que é que nós fazemos, o que é que nós sentimos. Porque muitas e muitas vezes as nossas atitudes, os nossos comportamentos são automáticos, são repetições, às vezes até inconscientes, que a gente já fez há muito tempo, continua fazendo e nem se dá conta do que está fazendo. Às vezes uma pessoa ou outra nos alerta e a gente até, às vezes, reage desagradavelmente com relação a isso, por não aceitar aquilo que a pessoa está falando como se aquilo que ela estivesse falando fosse uma inverdade. E isso tudo por conta da gente não nos conhecer. Não saber de nós mesmos. Essa necessidade de rogar a Deus, de rogar ao anjo de guarda, mostra que existe um caminho espiritual de nós para esses benfeitores, especialmente o nosso anjo de guarda, que deve ser pavimentado pelo nosso esforço, como ele fala, pela prece, pela rogativa de esclarecimento, porque nós temos o interesse em nos esclarecer sobre nós mesmos. E aí ele fala: Deus nos assistiria. Porque a questão toda é a seguinte: nós
temos que desejar nos aperfeiçoar. Essa é a questão. Porque quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente pode simplesmente dizer que quer fazer esse trabalho, que está interessado nele, digamos assim, intelectualmente interessados, porque chegamos à conclusão que isso é bom de fazer. Só que se o real interesse nosso não for adiante, a gente também vai continuar falando o que quer, quando no fundo ainda não tá, né, não estamos interessados profundamente. Mas se tiver, a gente vai encontrar essas forças para ir adiante. E aí ele vai, o Santo Agostinho, ele começa a falar para nós, a direcionar o mecanismo de fazer isso. Então, ó, pergunta para nós mesmos: o que nós temos feito? Com que objetivo procedemos em tal ou tal circunstância? Essas são perguntas, às vezes, duras, que a gente não está habituado, né? Nós não estamos habituados a fazer para nós mesmos. Quantas vezes nós nos tornamos bons para algumas pessoas, temos comportamentos agradáveis para com determinadas pessoas, porque temos uma intenção oculta com relação a essas pessoas. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai descobrir o sentido oculto. E aí a gente vai saber se o que nós estamos fazendo é de acordo ou não aos nossos interesses espirituais. Se nós fizemos alguma coisa que, se outra pessoa, a gente censuraria. Isso é muito comum também. A gente faz uma coisa, não, eu tenho a minha desculpa, o meu esclarecimento sobre aquilo que eu fiz. Mas se fosse outra pessoa, eu censuraria. Então, se alguma coisa acontece desse tipo, está aí, né, mais um ponto de observação. Se tem coisas, ações que a gente toma que a gente não tem nem coragem de confessar que fez, também aí estão outros pontos de análise, né? E aí ele vai adiante, Santo Agostinho. E se Deus viesse me chamar nesse momento, eu temeria o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? E aí ele deixa claro, né? Onde nada pode ser ocultado. Esse é um outro momento também de a gente avaliar. E como nós somos espíritas, é bom a gente ter essa noção. No mundo espiritual, a verdade vai aparecer de um jeito ou de outro. Se aqui, através do corpo físico, eu consigo simular que eu sou bom, eu consigo fazer de conta que eu sou sério e honesto, se eu aqui, enquanto encarnado, transpareço e envio para os que me ouvem e me veem uma mensagem de pessoa responsável, né, tranquila, é bom eu ter essa noção de que será que eu sou isso mesmo? Porque em desencarnando, a verdade minha vai aparecer. Então, o processo de autoconhecimento, ele é inclusive isso, né? Um fortalecimento nosso para que a gente não se aborreça, né? Ou não se surpreenda até com a própria desencarnação. A gente já viu e já presenciou amigos até nossos que já desencarnaram e, uma vez desencarnados no plano espiritual, praticamente enlouqueceram, porque esperavam encontrar no plano espiritual uma realidade que imaginavam que era a realidade com as quais eles lidavam aqui enquanto encarnados, e depois, ao adentrarem no plano espiritual, ao reencontrarem a bagagem que enviaram dia após dia através dos comportamentos, dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos, a pessoa se encontra numa realidade espiritual bastante diversa, entendem? Então, assim, esse tipo de situação, a gente fica, às vezes, tomado de preocupações. E aí, a necessidade de se conhecer, ela passa a ser fundamental, para que a gente tenha uma noção mais clara, né, de onde isso vai, tudo irá chegar. Wender, como é que eu faço para voltar para o vídeo aqui?
Então, acho que eu interrompi o compartilhamento, né? Acho que aqui. Isso. Então, assim, eu só fiz essa interrupção para, tipo assim, olho no olho, sabe como? O Humberto de Campos, ele conta num dos livros dele que um senhor desencarnou e aí ele chega no plano espiritual e ele se encontra no meio de ladrões. Entretanto, aqui na Terra, e ele se sente surpreendido com isso, ele fala, puxa, mas eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca surrupiei, eu nunca, né, tirei nada que fosse riqueza de alguém. E aí ele fica naquela situação e, num determinado momento, ele acaba tendo contato com o orientador, talvez até o seu próprio anjo de guarda, e ele expõe essa situação. Puxa, mas eu encontro no meio de ladrões, de bandidos, né? E eu não fiz isso. Aí o amigo espiritual observa a ele uma questão que às vezes escapa ao nosso entendimento e que nesse caso, ilustra bem essa questão do autoconhecimento. Mas ele fala assim, mas toda vez que você tirou a alegria de alguém, você roubou. Toda vez que você matou o entusiasmo de alguém, você roubou. Então, assim, o roubo, ele é caracterizado aqui pela nossa legislação humana como você tirar algo material de alguém. E você tem a punição e tem as consequências disso. E na doutrina espírita e no evangelho, e a gente começa a entrar num outro campo, que é a lei moral, que prescreve penas para as questões morais que são equivalentes às questões físicas. Então, quando a gente fala que é importante a gente conhecer a nós mesmos, saber o móvel das nossas ações, é porque a gente vai acabar verificando que muitas vezes nós somos ladrões, muitas vezes nós somos criminosos, muitas vezes nós somos beligerantes, né? Somos aguerridos, somos agressivos e não percebemos. O autoconhecimento, ele tem exatamente esse objeto, é de fazer com que a gente perceba o que é que nós somos de verdade. E, ok, se eu percebo que eu sou um monte dessas coisas, e se eu concordo com elas ainda, se eu acho que está tudo bem ainda, sem problema, continuemos. As consequências que virão no futuro, eu vou ter que suportá-las de alguma forma. Mas, nesse momento, é a questão de eu quero ou não quero ir adiante com o meu processo de aprendizado, né? Então, aqui, quando ele está falando tudo isso, o Santo Agostinho, ele vai exatamente abordar essa questão. E ele vai adiante, tudo que nós podemos fazer contra Deus, contra o próximo e, finalmente, contra nós mesmos. Porque a gente, às vezes, pensa que estamos só agindo ou reagindo com relação aos outros, mas existe uma série de coisas que são contra nós mesmos, aparentemente favoráveis no mundo material de luta, mas quando começamos a observar espiritualmente, não são. São situações que vão trazer para nós uma série de agonias espirituais que, no momento, a gente não encontra. E aí ele fala, as respostas a essas perguntas vão dar para nós o descanso para a nossa consciência ou alguma coisa que precisa ser curada. Porque nós vamos perceber que nós, espiritualmente, mentalmente, ainda somos frágeis ou imperfeitos, ou, como ele está deixando bem claro aqui, doentes, né? Mentalmente desequilibrados, e precisamos de ter o esforço de para onde devemos caminhar. Na sequência, o Santo Agostinho ele faz uma afirmativa que para nós foi, na verdade, chave, a chave, foi o gatilho para fazer todo esse trabalho de esforço de autoconhecimento. Essa frase aí, ó. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ou seja,
Se nós estamos objetivando ir adiante em termos de aprendizado espiritual, em termos de ascensão espiritual, até mesmo como o Evangelho nos fala, em termos de redenção espiritual, só tem um caminho: é o conhecimento de nós mesmos. Porque somente sabendo o que nós somos é que nós vamos descobrir o que precisa ser melhorado. Algumas pessoas, quando ouvem isso que a gente fala, ficam até meio assustadas de vez em quando, porque a gente às vezes fala de uma forma muito direta, né? Muito clara, muito assim, precisa demais até. Mas a gente prefere fazer isso do que ocultar a realidade. Mas, essencialmente, é o seguinte: não é, atenção, não é pelos trabalhos externos que cada um de nós realiza que nós vamos demonstrar o quão espiritualmente avançados nós estamos. Os trabalhos externos, eles refletem, basicamente, um esforço material que nós estamos fazendo. Quando a gente pega isso e coloca dentro do contexto do aprendizado do movimento espírita onde nós participamos, nós vamos verificar a frequência à casa espírita, a participação de trabalhos quaisquer, inclusive esse, né, trabalho de estudo, de evangelização, de mediunidade, de palestras, de passes, enfim, toda a gama de atividades que um grupo espírita, né, que uma entidade espírita proporciona, que são legítimos, que são verdadeiros, que são bons de serem realizados, que são essenciais e que nos dão retorno espiritual, sim. Todos eles dão. Mas quando a gente está falando de progresso espiritual, quando nós estamos falando de necessidade de ir adiante, a doutrina espírita ela é bem clara, e Santo Agostinho, nesse ponto, ele é bastante cirúrgico, ele vai no ponto focal da questão. Quando ele diz que a chave do progresso individual é o autoconhecimento. Só para a gente ter um exemplo desse tipo de situação. Às vezes, eu participo de um grupo espírita e aí nós temos que tomar uma decisão, imaginemos aí sobre, sei lá, campanha do quilo, sobre como fazer o processo de evangelização, como definir questões de estudo, ou na prática mediúnica, como devemos nos proceder diante de um certo tipo de espírito, ou com relação à condução mesmo da reunião em si, enfim, qualquer questão que precise de uma definição. Às vezes, eu me sinto tomado por um zelo com relação àquela tarefa, de querer o melhor para aquela tarefa, e a pretexto de eu querer o melhor para aquela tarefa, eu começo a me indispor com as pessoas que estão participando dela. E eu começo a me posicionar de uma forma bastante incisiva, bastante, às vezes, até assim, intransponível, né, no meu ponto de vista, radical, talvez seja uma palavra a ser usada, porque, no fundo do meu coração, eu tenho a ideia, o interesse de que aquilo vai ser o melhor para a tarefa. E aí eu criei reações emocionais desagradáveis nas pessoas. O que o autoconhecimento e o que o Santo Agostinho estão falando é exatamente isso. É, esses trabalhos materiais, esses trabalhos externos todos, tendo o seu interesse, tendo o seu benefício e trazendo as recompensas, eles podem, num determinado ponto, mascarar, para mim, o próprio foco espiritual onde eu estou. Eu poderia até desencarnar
e argumentar com os benfeitores, puxa, mas eu defendi lá aquela reunião, eu lutei bravamente para que fosse feito daquele jeito e tudo mais, e aí os espíritos vão virar às vezes e falar assim, mas olha como que você se desgastou emocionalmente, olha a quantidade de pessoas que têm restrições ao seu comportamento. Ou seja, se o objetivo é ser melhor espiritualmente, o ambiente material ele é simplesmente o meio sobre o qual eu vou lidar para que eu me torne espiritualmente melhor. Não sei se eu estou deixando a coisa bem clara. Isso não quer dizer que se tivermos problemas com relação às questões de trabalho que nós nos encontremos, nós devamos simplesmente nos abster, nos recolher, porque, não, eu estou fazendo um trabalho de aprendizado espiritual, então deixa isso aí rodar e destrambelhar. Não, não é isso. Nós temos que dar a melhor contribuição, né? O melhor esforço nosso para que tudo se harmonize e tudo caminhe. Se for necessário termos que apontar algum tipo de deficiência, que isso seja feito cristão que temos que ter uns com os outros. Essa é a noção. A partir daí, eu consigo focar em mim mesmo essa mudança de comportamento e, ao mesmo tempo, contribuir para o benefício de todos. Caso contrário, eu vou incorrer numa situação em que, aparentemente, eu estou lidando com o aprendizado espiritual, quando, na verdade, eu estou lidando com a imposição do meu ego em cima das outras pessoas. Não sei se está clara a questão. Autoconhecimento é muito mais do que uma lógica ou é muito mais do que uma percepção. Autoconhecimento é uma noção de perceber o que cada um de si e daí tomar como base para ir adiante no sentido de se modificar. Essa é a noção básica. E aí, o que o Santo Agostinho fala é exatamente isso. O progresso individual nosso ele está relacionado diretamente ao conhecimento de si mesmo. Mal comparando, né? Você tem uma casa para reformar e você chama um arquiteto, por exemplo, para fazer o trabalho de reforma dessa casa. Só que você não deixa o arquiteto entrar dentro dela. Ele vai falar assim, mas como você quer que eu melhore a sua casa se eu não sei o tamanho dos cômodos, eu não sei como é que estão as paredes, eu não sei o que você quer em termos de decoração ou de reposicionamento de mobiliário, eu não sei nada. Como que você quer fazer isso? A reforma de nós mesmos, ela passa por isso, de colocar uma luz sobre o nosso íntimo, sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência, enxergar o que está fora do lugar, o que está quebrado, o que está sujo, e a partir daí começar a fazer o esforço de reconstrução. Somente assim a gente vai adiante, né? E aí o Santo Agostinho vai continuar fazendo uma série de perguntas que depois eu convido a todos para relerem, estudarem mesmo esse item, né? A resposta letra A da pergunta 919, e aí ele chega até a falar que nós devemos dar muita atenção à opinião dos nossos inimigos. Olha só. Por quê? Porque os nossos inimigos não têm nenhum interesse em ocultar para nós o que é a verdade, não é isso? O inimigo ele tem prazer de falar para nós um monte de coisa. E aí, o que o Santo Agostinho fala é que se nós estivermos realmente com o interesse sincero de ir adiante, mesmo que na hora assim, a gente torça o nariz para o que o inimigo está falando, mas depois, naquela hora de dormir lá, todo mundo quietinho, é bom ouvir o que o inimigo falou, o que aquela pessoa desagradável falou, e às vezes a gente verificar que ela tem razão em falar uma verdade. E aí ele fala, né? Às vezes é Deus que coloca isso no nosso caminho, porque aí a gente é mais francamente advertido do que um amigo. Porque amigo, a gente sabe muito bem como é que é, né? E como que nós funcionamos, em geral, com relação às amizades. O nosso amigo ou a nossa amiga tem lá um comportamento meio desagradável,
a gente vai lá e usa aquelas palavras, não, mas é isso aí, é o seu momento, não, isso aí é aos poucos, né? Não, você tem razão em ser desse jeito, não, fica tranquilo. Mas o inimigo não, ele abertamente aponta o dedo na ferida, né? Dá aquela mexidinha lá para doer um pouquinho mais mesmo, né? E fala franca e claramente. Então é importante até isso, nesse processo, a gente objetivar, né? Observar isso aí. Então ele fala, né? Se qualquer um de nós tem esse desejo sério de se melhorar, aí a gente vai começar a perguntar à nossa consciência de verdade. E aí, com o objetivo de fazer isso aqui, ó, eliminar as más tendências, né? E, como ele fala aqui, comparando, né, você vai no seu jardim, você arranca as ervas daninhas. Você tem que ir no jardim do seu coração, da sua alma, e tirar, extirpar realmente esses maus pendores, essas más tendências que a gente tem. Naturalmente que aqui não está se tratando de violência, né? Nós já sabemos que as energias que nós carregamos, essas energias de imperfeição que nós, às vezes, valorizamos tanto, elas não são passíveis de serem destruídas, elas são passíveis de serem transmutadas. Então, o processo é muito mais profundo do que simplesmente forçar a nossa vontade para pisar em cima de uma má tendência nossa, como alguém colocasse tudo dentro de uma panela de pressão a fim de não sair dali de dentro. Nada disso. O objetivo espiritual é muito mais profundo do que simplesmente, né, usar de força moral para ficar censurando ou travando as nossas imperfeições. É o processo de conhecê-las, aprender a lidar com elas e, aos poucos, modificar aquela energia num outro sentido. Nesse contexto, o ódio e o amor, como os benfeitores às vezes nos esclarecem, o ódio é simplesmente o amor que está doente, mas a energia é a mesma. A partir do momento que a gente conseguir ir tornando mais saudável aquela energia, aquele ódio vai voltar, né, a vibrar como o amor que é verdadeiro. E aí ele vai falando, né, para a gente dar balanço moral no seu dia, avaliar os lucros e as perdas, né, e verificar como é que nós fomos adiante. E ele vai falando mais muita coisa. E aí, lá no final, ele fala que o objetivo da doutrina espírita é fazer com que a gente compreenda o futuro espiritual, a fim de não deixar nenhuma dúvida em nossa alma. Enquanto estamos aqui encarnados e lidando com o mundo material, muitas e muitas vezes a gente fica meio aprisionado ao conceito do momento, né? Ao fato momentoso, à situação passageira, e perdemos de vista esse futuro espiritual que nos aguarda. E se a gente conseguir chegar a esse ponto de não ter nenhuma dúvida sobre o que nos aguarda no futuro, nós estaremos realizando o objetivo da doutrina espírita e, basicamente, né, do livro dos Espíritos. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo. Algum comentário aí? Não? Então tá. Olha só, o objetivo desse trabalho nosso é exatamente fazer esse procedimento, né? De a gente ir adiante nessa busca de entender o que nós somos. Para isso, nós começamos, ano passado, a estudar um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro ele é um livro ditado pela irmã Cidufo para o Vanderlei de Oliveira, que é um médium que psicografa a Hermance. A gente considera esse livro muito bom, muito importante, porque ele vai trazendo aos poucos uma série de esclarecimentos para nós. Nós estudamos no ano passado até o capítulo 6º desse livro.
E, como a gente sempre fala nesse grupo de estudos nosso, o objetivo não é ler, é entender e apontar o dedo para o outro para falar, tá vendo, fulano? É isso aí que você tem que fazer. Mas sim apontar o dedo para mim mesmo e falar assim, tá vendo, amiguinho? É você que tem que mudar esse negócio aí. O trabalho do autoconhecimento, então, ele é um trabalho que vai fazendo com que a gente se volte para nós mesmos, sem se preocupar muito com as imperfeições alheias, né? O Emmanuel já falava que metade dos problemas da humanidade estariam reduzidos se a gente parasse de se preocupar com o problema que é dos outros e se preocupasse em resolver os problemas que são próprios, né? Porque se eu me preocupo com o problema dos outros, eu estou criando dois problemas. É o meu que não está sendo resolvendo e o do outro que eu estou criando um problema em ficar abordando aquele problema. Então, o trabalho do autoconhecimento ele é muito nesse sentido, da gente tentar fazer com que todo o conhecimento que a gente vai abordando, todas as ideias que vão sendo trazidas, todos os esclarecimentos que a gente conseguir de alguma forma ter em mãos, eles sejam ferramentas aplicáveis a cada um de nós, para ajudar exatamente nesse processo de, ao final do dia, começar a fazer esse trabalho de perquisição própria e de entendimento do que somos. Esse é o objetivo do nosso grupo. E a todos que nos ouvem, o nosso convite é exatamente esse. Sem muita palavra difícil, sem muita extrapolação metafísica, é dia a dia, é prática, é esforço próprio, é trabalho particular de cada um. Como o Santo Agostinho diz e informa para todos nós, isso aqui é para aqueles que realmente têm interesse em se melhorarem, né? Reconhecendo o tamanho das imperfeições que carrega, aprendendo a lidar com elas, aprendendo a suportar muita coisa e indo avante. Uma vez quando a gente tinha mídia social, a gente já não tem mais, graças a Deus, a gente publicou que autoconhecimento é igual a descascar cebola, né? Cada pedaço é uma lágrima que cai, porque a gente acaba percebendo que muita coisa sobre nós mesmos que passava assim sem nenhum tipo de noção. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a perceber que realmente tem muita coisa a se melhorar. E se um espírito da estirpe do Dr. Bezerra de Menezes, uma vez se manifestando, ele falou assim, reconhecendo a nossa insignificância espiritual, né? O que somos nós que achamos que temos alguma significância espiritual, né? Espíritos que se conhecem mais, sabem mais de si mesmos e vão nos auxiliando a entender que nós também precisamos de fazer isso, né? E mais uma coisa fundamental que a gente sempre aborda, e é isso que a gente está falando aqui hoje, é bem provável que a gente vai acabar repetindo ao longo do tempo mais vezes, é que o, se todo dia à noite eu volto a olhar para mim, tem uma coisa que ela é fundamental em tudo isso, é a chamada rotina. Hoje eu me relacionei com algumas pessoas, hoje eu fiz certas coisas, hoje eu agi ou não de uma certa forma, e percebi que eu preciso de mudar alguma coisa. A bênção divina é a rotina. Amanhã eu vou repetir basicamente com as mesmas pessoas, com as mesmas atividades, às vezes em locais diferentes, mas é bem provável que eu acabe repetindo ou tendo a oportunidade de repetir as mesmas reações que eu tive hoje, amanhã, possivelmente. Então, a questão do autoconhecimento é exatamente essa, de que se eu consigo hoje à noite entender que eu preciso de melhorar alguma coisa, amanhã eu tenho a oportunidade de repetir aquilo outra vez. E amanhã à noite eu vou repassar o meu dia e vou verificar outra vez. Então, é um acumular-se de percepções que vão tornando esse processo mais claro para todos nós. E é exatamente esse o caminho que a gente trilha e que convida todos a trilharem, né?
Muito bom. Então, chegamos aí ao final. Caso vocês queiram, depois, eu não sei bem aí como é que a gente vai fazer isso, mas esse livro da Hermance Dufour que a gente falou, ele é adquirível aí nas livrarias e tudo mais. Particularmente, eu tenho o livro e tenho o PDF dele que eu vou compartilhando com todos aqui ao longo dos estudos. Então, a ideia é, a gente projeta o texto e vamos compondo em conjunto, através dos comentários de vocês, vamos compondo o entendimento. Se você tiver oportunidade de adquirir o livro, até por uma questão de ética, né, de colaborar com a editora, colaborar com quem teve o trabalho de fazer essa edição, compre o livro. Mas para nós aqui, pelo menos nesse contexto, a gente vai projetando aí as leituras, né, para irmos adiante. Só para a gente também deixar claro o que, que é, o livro é esse aqui. Cadê? Aqui tem uma coisa que aqui eu tiro, ocultar controles da reunião. Aqui. Esse aqui é o livro, Reforma Íntima Sem Martírio, as dores psicológicas do crescimento interior pelo espírito Hermance Dufour, que é exatamente isso que nós estamos querendo fazer, reforma íntima, mas sem usar aquele chicote pontiagudo para bater nas costas quando comete um erro, né? Então, a questão é essa. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, quais são os assuntos? Nós estamos aqui, olha, no capítulo 7, nós vamos começar esse aqui, sexualidade e hipnose coletiva. Mas nós já vimos as dores do martírio, a ética da transformação, projeto de vida, o que procede do coração, sabe a providência, o grande aliado. Aí depois a gente tem ainda, olha, arrependimento tardio, espíritas não praticantes, são questões que vão tocando aí no nas nossas necessidades, né? Reflexo matriz, a arte de interrogar, meditação da amizade com o homem velho, imunidade psíquica, diálogo sobre ilusão e por aí vai. Por que melindramos, né? Angústias da melhora, até imprudência no trânsito tem a ver com nossa depressões reeducativas, só o bem repara o mal, ícones e por aí vai. Então, aqui tem um sumário, em cada capítulo a Hermance ou o Vanderlei coloca um breve resumo dele, né? E nós estamos lá, então, no capítulo 7º. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Ih, está lá no 13 já. 13, 12, 10, 9. 8, 7. Sexualidade e hipnose coletiva. Então, assim, caso vocês se interessem, a minha sugestão é dar uma lidinha aí, né? Pelo menos que seja assim, 10, 15 minutos antes de começar a reunião, dá uma lidinha aqui no conteúdo, que é bastante interessante, para a gente começar a ter, assim, começar a reunião com a participação de todos ali. Eu não sei bem como é que eu vou fazer para que aqueles que tenham interesse em ter esse livro no PDF tenham esse livro. Aí depois eu vejo com o Wendel e com o pessoal da SEC para a gente fazer, tá bom? Mas esse é o nosso interesse aqui, ok? Então, semana que vem, sexualidade e hipnose coletiva. Tem tudo a ver, não? Tudo a ver com o momento atual que nós estamos passando aqui na Terra. É isso? Muito bem. Vamos então encaminhando aqui para o final. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer usar aí da oportunidade da palavra e compartilhar alguma coisa com o grupo? Fique à vontade agora. Agora é a vez de eu ficar quieto aqui um pouquinho.
Eu fico rindo aqui, Arthur. Aquele silêncio acachapante, né? Aquele silêncio que fala muito. E aí, estamos juntos para a semana que vem, então? Podemos aí nos começar a comprometer em estarmos juntos aí para continuar? O que vocês acham? Essa proposta de estudo tá boa para vocês? Eu acho que está ótimo. Para mim está bom. Muito E bem. você, Dalvi, foi assim, a sua fala foi tão clara, eu, pelo menos, da minha parte, eu digo que não ficou dúvida nenhuma, nem me ocorreu nenhum comentário, está muito claro. Excelente. Beleza, então. Obrigado, Sheila. Tudo bem, então, pessoal? Eu tenho o hábito de pedir sempre para alguém fazer prece. E eu gosto que alguém faça prece, porque é uma forma da gente interagir também de uma forma mais espiritualizada, né? Então, vamos nos encaminhando aqui para o final. Eu gostaria de saber quem é que poderia nos conduzir em prece, então. Ok, então eu faço. Querido Mestre, nós te agradecemos mais uma vez imensamente, Senhor, por nos permitir o contato com as realidades que a doutrina espírita nos traz, fazendo-nos entender da nossa possibilidade de sermos melhores, de utilizarmos das nossas próprias forças, da nossa própria vontade, contando com as bênçãos de Ti, dos nossos anjos de guarda, para irmos adiante nesse processo de auto-espiritualização. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos dar sequência e continuidade a esse trabalho e que nunca nos faltem as intuições benéficas que vêm em Teu santo nome junto de todos nós. Abençoa todos nós, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.